Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bom? Aqui quem fala é o professor Bruno Costa, professor de Química do Colégio Fractal. Para a próxima prova de vocês, eu quero revisar um assunto importante, debatido com o professor Uzielton na sala de aula, que é a chuva ácida. O primeiro aspecto que a gente deve levar em consideração é que toda chuva naturalmente é ácida. Toda chuva. Por quê? Porque nós temos o gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico reage com a água e forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é um ácido instável e fraco. Portanto, essa chuva que naturalmente é ácida, que tem ácido carbônico, ela não é uma chuva que chega a trazer problema ambiental, não. Tá? Mas, primeira coisa, toda chuva de origem é ácida. Tá ok, galera? Beleza? Quais são os problemas ambientais que nós temos aqui? O problema ambiental que nós temos é quando nós temos, junto com a chuva, compostos de enxofre e compostos de nitrogênio. Os compostos de enxofre, a gente tem como fonte os combustíveis fósseis e o carvão mineral. Tudo bem? Combustível fóssil e carvão mineral. Bruno, combustível fóssil, petróleo, por exemplo. O enxofre, gente, presente no óleo diesel, por exemplo, reage com oxigênio formando um dióxido de enxofre. É um óxido. Esse dióxido de enxofre reage com o oxigênio formando trióxido de enxofre, um outro óxido. O trióxido de enxofre reage com a água e produz o ácido sulfúrico. Opa, produz quem? Ácido sulfúrico. Vocês devem ficar atentos ao seguinte, galera, que ácido sulfúrico é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, ele tem um altíssimo poder de corrosão. Então esse é o primeiro grande vilão da chuva ácida. É o ácido quem? Sulfúrico. Grave ele que ele é importante. Tudo bem? Meninos, nitrogênio. Pessoal, o problema do nitrogênio está relacionado quando você aquece o ar. Fornalhas, caldeiras, motores de combustão interna, porque na atmosfera tem gás nitrogênio e tem gás oxigênio. Na presença de aquecimento ou de qualquer meio desse reacional, produz o monóxido de nitrogênio. Esse monóxido de nitrogênio, ele reage com gás oxigênio e produz dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio reage com água e produz ácido nitroso, que é um ácido moderado, não é muito prejudicial. Qual que é o grande problema? Produz também ácido nítrico. Esse ácido nítrico ele é forte. Alto poder de corrosão de novo. Então, o segundo grande vilão da chuva ácida. Gente, ácido quem? Nítrico. Na verdade, gente, a chuva ácida tem dois vilões. O primeiro, ácido sulfúrico. O segundo, ácido nítrico. Então, gente, resumindo o bate-papo, chuva ácida naturalmente é forte. Por quê? Por causa do ácido carbônico. O problema ambiental decorre de quem? Dos óxidos de enxofre, de nitrogênio. Uma das coisas que a gente tem que comentar é as consequências da chuva ácida. Por exemplo, morte dos peixes, aumento da acidez do terreno, corrosão, estruturas metálicas, mármores, esculturas com pedra-sabão, prejuízo para o patrimônio público, né? Tudo isso são problemas ocasionados pela chuva ácida. Quer ver? Pessoal, lista obrigatória de vocês, número 2, tá bom? Diz, o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais pode suscitar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação de CO2 com água, o ácido nítrico, nitroso, sulfúrico e o sulfuroso. Esses quatro últimos são formados principalmente da reação da água com óxidos de nitrogênio e de enxofre gerado pela queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais os ácidos citados no texto conferem maior acidez à água das chuvas? Gente, isso foi discutido no item anterior. Quais são os ácidos que são os maiores vilões para a chuva ácida? Quais são? O ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Tudo bem? Beleza? Gente, por que o ácido sulfúrico e o ácido nítrico são os grandes vilões? Porque, na verdade, eles são os ácidos mais fortes. Os dois são ácidos fortes. Tudo bom? Então, olha aqui, pessoal. Os dois aqui são ácidos fortes. Sendo ácidos fortes, tem um alto poder de corrosão. Tá bom? Justifica por isso, porque os dois são ácidos fortes,
Ok? Já na última parte da nossa revisão aqui para a prova de vocês, um outro assunto a ser abordado sobre a problemática ambiental é do efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa não é nenhum problema ambiental, não. O problema ambiental é o aquecimento global, tá bom? Então, olha aqui. Pessoal, nós temos o Sol, a nossa fonte primária de energia, e o Sol, a energia luminosa incide na superfície terrestre, ela é refletida na forma de raios infravermelhos, que na verdade produz quem? O calor. Olha só, o que vem acontecendo, gente? Na atmosfera tem uma camadazinha constituída principalmente de gás carbônico, que opaca a propagação desses raios infravermelhos, então o que os retém aqui próxima à superfície de quem? Da Terra. Tudo bem, pessoal? Então vai retendo os raios infravermelhos próximos à superfície da Terra, vai segurando o calor ali próximo à superfície da Terra, que de início tem um efeito muito benéfico que regula a temperatura. Bom, a temperatura média, por exemplo, do planeta Terra hoje é algo em torno de 14 graus. Se não fosse esse efeito estufa aqui, ela seria da ordem de menos 40 graus. Então, de início, esse efeito estufa aqui, gente, ele é muito benéfico. Qual que foi o problema? Principalmente depois da Revolução Industrial e o uso de fontes energéticas, combustíveis fósseis, a industrialização, a urbanização, essa camada de gás aqui, ela foi ficando mais espessa. Você pode observar que essa camada de gás aqui foi ficando mais espessa. Aí, meninos, o que acontece? Nós temos aqui, ó, CO2, a água, os CFCs, o metano, os próprios óxidos de nitrogênio. Essa camada aqui foi ficando cada vez mais espessa. Com a espessura dessa camada, meninos, aumentou a quantidade de retenção de raios. E a Terra começou a experimentar uma temperatura muito maior do que habitualmente teria, gerando um problema chamado de aquecimento global. Tá joia? Então, meninos, ó, CO2, água, os CFCs, o gás metano, o óxido de nitrogênio, são todos os gases responsáveis pelo aquecimento global. Que eles estão retendo muita energia na forma de calor próximo à superfície da Terra e está aquecendo. Aquecendo e as temperaturas médias da Terra estão cada vez aumentando mais. Isso aqui pode ter consequências desastrosas. Pode ter mudanças climáticas, pode ocasionar o derretimento de calotas polares, pode aumentar a acidez dos oceanos. Aumentou a acidez dos oceanos, você destrói a população de recifes de corais e já tem um outro tipo de desequilíbrios nos mares. Então, as consequências desse aquecimento global, elas são desastrosas. Inclusive, eu indico para vocês um documentário de um cidadão chamado Al Gore. O título dele é Uma Verdade Inconveniente. Muito bom. Se puderem, assistam, ok? Então, meninos, sobre essa visão primária do aquecimento global, todo mundo já tem ali, é um assunto que vem sendo debatido ao longo dos anos, todo mundo já tem uma boa noção. Questão número 1 da lista obrigatória que diz: a atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por traços. Entre eles encontram o gás carbônico, a água, o metano, o ozônio, o óxido nitroso, que compõem o restante de 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno que acontece há bilhões de anos é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular do gás carbônico, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento das concentrações de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Na verdade, gente, o problema do desmatamento é que você diminui a fotossíntese que absorve esse CO2. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada? Não. Promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de metano? Também não é muito bom, não. Reduzir o desmatamento, mantendo assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera? Veja bem, gente, se a gente absorve o CO2 da atmosfera,
camada que aprisiona o calor e a radiação infravermelha fica menor. Aí a intensidade do efeito estufa diminui, né? Essa letra C é boa, tá, moçada? Ok? O gabarito da questão, gente, letra C. Número 1 da lista obrigatória, gabarito, letra quem? Letra C. Por curiosidade, colocou assim, aumentar a concentração atmosférica de água. Não pode, que a água também, ela é um dos causadores do efeito estufa. Por último, remover as moléculas orgânicas. Não, aqui não tem nenhum contexto com essa questão, não. Gente, uma última observação a ter com vocês, que é o seguinte. Hoje, por exemplo, o estado de Goiás, a atividade que mais contribui para o aquecimento global é a pecuária. Porque a pecuária é a atividade que libera muito gás metano para a atmosfera, tá bom? Ok? Hoje, a pecuária tem sido uma grande vilã no Brasil pela produção de gás metano que essa atividade proporciona, como a atividade que mais contribui para o aquecimento global. Muito obrigado, pessoal. Até breve. Pronto, Regis. Valeu, então. Já deu tempo também, né? Deu certo.